Se você acha que a história da humanidade é só feita de batalhas épicas, reis poderosos e descobertas grandiosas, se prepara para mudar de ideia. Existem momentos registrados nos livros oficiais que parecem saídos de um filme de comédia ou até de um pesadelo surreal. Hoje, você vai conhecer 7 eventos históricos reais, absurdos, estranhos e muitas vezes ignorados, que provam que a realidade é, sim, mais bizarra que a ficção. E o número 1 é tão inacreditável que você vai pensar 2 vezes antes de dizer que já viu de tudo. A tentativa de invasão ao Canadá com balões de festa. Em 1954, um grupo de estudantes da Universidade de Minnesota resolveu invadir o Canadá com balões de gás hélio. A missão? Protestar contra a existência de fronteiras entre países. Eles encheram centenas de balões com mensagens de amizade global e liberdade, lançando-os na direção do Canadá. O plano era que os balões cruzassem o céu e aterrissassem do outro lado da fronteira como um gesto simbólico. Mas a natureza não colaborou. Uma mudança súbita no vento fez os balões retornarem, se espalhando por cidades americanas e causando confusão. A tentativa de criar um momento histórico pacifista virou piada nacional. O Canadá ignorou completamente o ato, enquanto os estudantes enfrentaram críticas e ameaças de punição. A batalha naval em terra firme. No século XIV, a justiça feudal europeia permitia que disputas fossem resolvidas por um duelo de julgamento. Mas em 1386, em Lausanne, na Suíça, um desses duelos tomou um rumo inesperado. 2 homens foram condenados a resolver uma disputa por meio de uma batalha naval, só que dentro de um lago artificial construído no pátio de um castelo. Com armaduras pesadas e remando em botes frágeis, eles lutaram tentando derrubar um ao outro na água. O vencedor não só limpava seu nome, como ganhava terras. O evento foi tratado como espetáculo público. É uma das únicas batalhas navais conhecidas a acontecer sem mar, só com teimosia e criatividade medieval. O Papa que julgou um cadáver. Em 897 d.C., a Igreja Católica passou por um dos momentos mais macabros da sua história. O Papa Estevão VI ordenou que o corpo do Papa anterior, Formoso, fosse exumado e levado a julgamento. O corpo já estava em estado de decomposição, mas mesmo assim foi vestido com trajes papais e sentado num trono para ser julgado diante de uma corte oficial. O julgamento ficou conhecido como um sínodo do cadáver. O morto foi acusado de ter assumido o papado ilegalmente. A decisão? Culpado. Todos os decretos que ele assinou foram anulados, seus dedos de bênção foram cortados e seu corpo foi jogado no rio Tibre. Meses depois, o próprio Papa Estevão VI seria preso e estrangulado na cela. Uma sucessão de absurdos que mostra como o poder pode enlouquecer até os religiosos. A Coca-Cola e o surto de psicose. No início dos anos 1900, a fórmula da Coca-Cola incluía 2 ingredientes-chave: extrato de noz de cola e folha de coca pura, que continha cocaína. A quantidade: cerca de 60 mg por garrafa, suficiente para gerar efeitos estimulantes reais. O problema é que a bebida começou a ser consumida em larga escala, inclusive por crianças. Em algumas cidades, médicos começaram a relatar casos de euforia, paranoia, agressividade e até alucinações. A imprensa começou a investigar, e descobriu-se que o estimulante não era só a cafeína mas a cocaína em si. Foi só em 1904 que, por pressão pública, a empresa foi forçada a reformular a bebida. Mas por quase 20 anos, o refrigerante mais famoso do mundo, foi responsável por um dos maiores erros químicos da era moderna. Animais julgados e executados como gente. Entre os séculos 13 e 18, na Europa, era comum que animais fossem julgados por crimes, como se fossem humanos. Documentos históricos mostram porcos acusados de assassinato, galos julgados por cantar na hora errada e até ratos processados por devorar plantações. Um dos casos mais surreais ocorreu em 1457, na França, quando um porco foi levado a julgamento por matar uma criança. Ele teve advogado de defesa, julgamento com testemunhas e foi condenado à forca. Esses julgamentos revelam um lado absurdo do sistema medieval, mas também mostram como a sociedade tentava entender e controlar o caos do mundo à sua maneira. A erupção de Krakatoa que abalou o mundo.
Em 27 de agosto de 1883, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, explodiu com uma força equivalente a 200 megatons de TNT, mais forte do que qualquer bomba nuclear moderna. A explosão foi ouvida a mais de 4.800 quilômetros de distância, o céu escureceu por dias, e tsunamis devastaram dezenas de ilhas. A erupção foi tão violenta que deslocou o eixo da Terra em milímetros e alterou o clima global por anos. O pôr do sol ficou vermelho sangue por meses, e a temperatura caiu em diversos países. Foi um evento que literalmente mudou o planeta e mostrou o poder incontrolável da natureza. O soldado que perdeu em todos os lados da guerra. Simeon Simeonovich, um soldado do século XX, foi prisioneiro e combatente por 4 exércitos diferentes entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ele começou lutando pela Áustria-Hungria, foi capturado pelos russos, aderiu ao exército bolchevique, foi preso novamente, se alistou nos alemães e terminou seus dias combatendo pela União Soviética. Mesmo sobrevivendo a 2 dos maiores conflitos da história, ele nunca esteve do lado vencedor. Sua vida virou símbolo do caos da guerra moderna e de como, às vezes, o destino é o maior inimigo de todos. A história oficial que a gente aprende nos livros é só a superfície. Por trás dela, existem eventos tão estranhos, tão improváveis que parecem até mentira. Mas eles aconteceram. Foram reais. E nos lembram que o ser humano, ao longo do tempo, sempre foi um pouco fora da curva. Gostou desse vídeo? Então deixa o like, se inscreve e comenta qual desses absurdos históricos você nunca tinha ouvido falar.